Elias realmente subiu ao céu na carruagem de fogo? Graça e paz, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu me chamo irmão Vanderlei e eu estou aqui trazendo mais um vídeo para um esclarecimento bíblico. Amém? Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de 2 Reis, versículo 11, que vai falar do profeta Elias quando é levado ao céu. E o que eu tenho aqui descobrido algo que eu creio que até os irmãos, as irmãs, em algumas igrejas evangélicas brasileiras, alguns pregadores pregando, dizendo que o profeta Elias subiu numa carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, ao céu. Mas, ao meditar dentro do meu quarto, o texto bíblico de 2 Reis, capítulo 2, verso 11, não diz que o profeta Elias subiu ao céu com uma carruagem de fogo, puxadas com cavalos de fogo. Elias não subiu ao céu com carruagem de fogo. Não subiu. E não só eu creio que os irmãos, as irmãs, têm ouvido muitas pregações assim dentro da igreja. Eu já tenho ouvido muitos pregando assim, que o profeta Elias subiu ao céu com uma carruagem de fogo, puxadas com cavalos de fogo. Mas não é assim que o texto diz. Estava meditando, 2 Reis, capítulo 2, verso 11. E eu quero aqui mostrar para vocês, dentro da Bíblia, que o profeta Elias não subiu, como muitos pregam por aí, numa carruagem de fogo, puxada com cavalos de fogo. Amém? Vem comigo no Glória e vamos para mais um estudo bíblico. Aí tá, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu estou aqui com a câmera virada, aqui no livro, como vocês estão vendo, livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Vamos ler o texto de 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Elias realmente subiu ao céu na carruagem de fogo? Meus irmãos e minhas irmãs, nós aprendemos muito errado em muitas pregações, porque muitos pregam dizendo que o profeta Elias, quando subiu ao céu, tinha subido numa carruagem de fogo, puxada com cavalos de fogo. Será mesmo que o profeta Elias realmente subiu ao céu na carruagem de fogo? Eu e você aprendemos errado. Vem comigo no Glória. Diz assim a palavra de Deus, 2 Reis, capítulo 2, verso 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Amém? Será mesmo que o profeta Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo? Hein, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus? Você já ouviu alguém falando sobre isso numa pregação ou até mesmo numa saudação? Eu já. Irmão Vanderlei, e quanto à carruagem de fogo? Porque em 2 Reis, capítulo 2, está dizendo, no versículo 11, 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, diz, e sucedeu que indo eles andando, o profeta Elias e o profeta Eliseu, os dois estavam o quê? Andando, o texto está falando. E falando, andando e conversando os dois. E o texto diz, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E quanto à carruagem de fogo? Para que você possa, meu irmão, minha irmã em Cristo, compreender qual foi a função da carruagem de fogo, neste contexto, eu fiz a marcação de azul, aqui ó. Eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. A função aqui da carruagem de fogo
neste contexto, a função dela, o papel da carruagem foi de fazer a separação entre o profeta Elias e o profeta Eliseu. Aí, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Esta foi a função, o papel da carruagem de fogo, quando apareceu naquele momento ali. Quando apareceu para o profeta Elias. Separar o profeta Elias do profeta Eliseu. Ela não teve a função, a carruagem de fogo, não teve essa função de levar Elias ao céu. Muito pelo contrário. Conforme vocês estão vendo aqui, ó. Como vocês leu. Elias subiu aos céus num redemoinho. Amém? Aqui, ó. Tá de vermelho. Deixei aqui de vermelho. Como o profeta Elias subiu ao céu. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Amém? Elias não subiu ao céu na carruagem de fogo, com cavalos de fogo, como muitos pregam. Elias subiu ao céu num redemoinho. Está aqui, ó, escrito, está no texto. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 11. Foi num redemoinho que o profeta Elias subiu ao céu. A função da carruagem de fogo com cavalo de fogo foi de fazer a separação entre o profeta Elias e o profeta Eliseu. Amém? Que Deus abençoe, graça e paz. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Se até lá Jesus não voltar.